Bom, pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fração, né? Começar a entender um pouco o conceito de fração. Fração é uma parte de um inteiro. Por exemplo, se você observar essa pizza aqui, ó. Essa pizza ela foi dividida em 8 partes, mas quem consumiu só consumiu apenas uma parte. Então, a fração que representa o que a pessoa comeu dessa pizza é 1/8, ou seja, ela comeu uma parte de 8 partes, porque o inteiro foi dividido em 8 e foi consumida apenas uma parte. Então, fração é apenas uma parte do inteiro, tá? O conceito dela é uma parte do inteiro. Assim como a multiplicação, como a divisão e outras operações, a fração, ela também tem seus termos, tá? Então, os termos da fração são o numerador e o denominador. O numerador é aquele númerozinho que fica na parte de cima. Então, aqui, ó, esse círculo foi dividido em 8 partes. O numerador são as partes que foram tomadas, que foram pintadas, que foram comidas. Então, aqui foi apenas 2 partes desse inteiro. Então, vai ficar aqui em cima, que é o meu numerador. Já o denominador indica as partes que foram, as quais o inteiro ele foi dividido. Em quantos pedaços o inteiro foi dividido? Isso sim indica o denominador. Então, eu tenho que contar em quantas partes o inteiro foi dividido. Esse inteiro aqui foi dividido em 8 partes e o denominador ele sempre fica aqui embaixo. Então, a fração que eu tenho aqui é 2/8. 2 partes de 8. O número de cima, o numerador indica as partes que foram tomadas. E o denominador, o número que fica embaixo, são as partes em que o inteiro foi dividido. Para representar em desenho uma fração, posso usar um círculo, posso usar um quadrado, posso usar um retângulo, ou até mesmo outras imagens, outros desenhos, outras formas, né? Por exemplo, aqui, 2/3, eu posso usar um retângulo. Lembrando que aqui está meu inteiro, o denominador é as partes que foram dividido inteiro. Então, foram em 3 partes. Numerador, aquela parte que foi tomada. Então, foram 2 partes. Aqui está representada essa fração 2/3. 1/4, posso representar através de um quadrado. Não vai ficar perfeito porque eu não estou usando a régua, tá? Então, veja, 4, meu denominador, as partes em que o inteiro foi dividido, 4 partes, e o meu numerador, a parte que foi tomada, apenas uma, 1/4. Aqui eu tenho 5/8. Então, ó, eu vou representar através de um círculo. Esse círculo vai ser dividido em 8 partes. Denominador 8, então tem que ter 8 partes, tá vendo aqui, ó? 8. E foram tomadas apenas 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. 5/8. E assim eu represento as minhas frações. Leitura de frações. Como que eu leio uma fração? Veja, nós vimos que a fração ela tem o numerador e o denominador, tá? Então, o numerador lemos normalmente 1, 2, 3, 4, 5, é o nome do número. 6, 7, 8, 9, 10, 13, 21 e por aí se vai. Já o denominador, nós fazemos uma leitura especial. Até o número 10, nós lemos inteiro, meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. A partir do 11, acrescentamos a palavra avos ao nome normal do número. 11avos, 12avos, 13avos, 20avos, 50avos e assim por diante. Veja, por exemplo, aqui, como é que eu leio essa fração, ó. Em cima, o meu numerador leu normal, né? 1. E aqui embaixo, a leitura especial, quinto. 1/5. Então, aqui eu tenho 1/5. Esse outro exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho metade, então eu leio meio, tá? Em cima eu leio normal, 1/2. Veja aqui embaixo. O meu denominador passou do 10, tá? Aqui eu tenho 12. Lembrando que é só colocar o nome do número, mais a palavra avos. Então, aqui, ó, começo pelo meu numerador, normal, 5. Aqui eu coloco 12 avos. E assim eu faço a leitura da minha fração. Quando os denominadores são iguais a 10, a 100 e a 1000, né, nós temos que ter uma atenção especial. Veja, se tiver 10 eu leio décimos, se tiver 100, centésimos, se tiver 1000, milésimo. Como, por exemplo, aqui, ó, 5 décimos, 35 centésimos, representando 100,
e 402 milésimos, representando o 1000, tá? Então, sempre que tiver 10, 100 ou 1000, eu vou ler o meu denominador, décimo, centésimo e milésimo, tá? É só prestar atenção quando esses denominadores aqui aparecerem. Bom, agora vamos praticar um pouco. Pinte a parte correspondente à fração. Aqui eu tenho o inteiro e aqui eu tenho a fração. Eu quero que você pinte 2/4 desse inteiro. Vamos lá? Deem pausa no vídeo, respondam aí direitinho para ver se vocês vão conseguir acertar. Lembrando, o meu numerador, meu denominador, tá? O numerador é a parte que foram tomadas, tá? Vamos lá? 2/4, eu tenho que pintar duas partes. Então, é assim que vai ficar, ó. 2 partes de 4. Aqui eu tenho 1/2. Como que eu vou pintar aqui? Apenas uma parte. 1/2. Veja aqui agora. Represente a fração da parte pintada, né? Você vai representar aqui a fração da parte pintada, tá? Que você pode representar, a questão pode pedir para você representar a fração da parte pintada ou pode pedir para você representar também da parte que não está pintada. Aqui, como está pedindo da parte pintada, ó. Lembrando que tem o numerador e o denominador, certo? A parte que está pintada é o meu numerador, tem apenas uma, e o meu denominador, enquanto as partes do inteiro foi dividido. Inclusive, a pintada você tem que contar. 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho 1/4. Aqui agora, vamos lá representar como é que fica essa? Numeral de cima é as partes que foram tomadas. 1, 2, 3, 4. E o meu denominador é enquanto as partes foi dividido inteiro. 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui eu tenho 4/9. Veja aqui agora. Numerador, a parte que foi pintada, e denominador, enquanto as partes foi dividido inteiro. Como é que fica aqui essa fração? Exatamente. 2/4, tá? Como eu falei para vocês, que pode também pedir para representar a parte que não foi pintada. Se fosse para representar aqui a parte que não foi pintada, aqui eu teria, ó, quantas partes não foram pintadas aqui? 3/4. Então, aqui seria 3/4 se fosse representar a parte que não foi pintada. Já aqui seria 5/9 a parte que não foi pintada. 5 partes que não foi pintada, ó. E aqui seria 2/4 também, que foi a metade que foi pintada. Então, ele pode pedir a parte pintada ou mesmo até a parte que não foi pintada. Aqui, escreva como se lê as frações. Dê uma pausa no vídeo, respondo aí direitinho, que eu volto já com vocês com ela respondida. Pronto, pessoal, confiram aí, vê se vocês acertaram, ó. 1/2, 15/28, 15/28, 7/8, aqui eu tenho 10, lembra? 2 décimos, 100, 5 centésimos, 8 milésimos, aqui que eu tenho 1000, tá? Então, aqui eu tenho a palavra agora felicidade. Eu quero que vocês olhem essa palavra felicidade e façam a fração correspondente a ela em relação à letra E, em relação às vogais, em relação às consoantes. Vamos tentar aí ver se vocês conseguem. Lembrando que o meu denominador vai ser a quantidade de letras que o nome felicidade tem. Então, o denominador aqui vai ser o mesmo, que é a quantidade de letras. O que vai mudar é o meu numerador. Em relação à letra E, a quantidade de vogais e a quantidade de consoantes, tá? Dê uma pausinha no vídeo aí e façam para ver se vocês conseguem acertar. Então, veja aí como ficou, ó. Representando aqui a letra E, eu tenho apenas 2 letras E, tá? Que é o numerador. De quantas letras? De 10, então ficou 2 décimos. Vogais eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 de 10, que é o total, é o inteiro. E consoante também eu tenho 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de 10, que é o total. Então, o meu denominador não mudou, porque eu estou trabalhando a palavra felicidade. E ela é o inteiro, ela é o meu inteiro. Então, ela tem 10 letras, tá? O que eu vou aqui diferenciar o meu numerador, que ele tá pedindo aqui só da letra E, só de vogais e só de consoantes. Então, continue praticando. Espero que vocês tenham gostado da aula e bons estudos para vocês.